Identificação da tipologia habitacional. As ocupações são uma forma de habitação que acontece no contexto geral das cidades, horizontal ou verticalmente, tanto em imóveis desapropriados ou em terrenos sem uso. Podem ser adquiridas através dos assentamentos irregulares ou clandestinos, muitas vezes em locais insalubres, zonas de risco ou em locais de preservação, sendo uma importante forma de acesso à terra em alternativa ao não processo de reforma agrária e à revolta de uma sociedade que a cada ano vê os valores dos aluguéis ainda mais inacessíveis. Tiveram início no Brasil ainda no período Vargas, nos anos 30, quando o Estado deixou de ser liberalista e começou a intervir em aspectos de vida econômicos do país. A formação desta tipologia habitacional está ligada ao crescimento exacerbado das zonas urbanas, que gera intensa valorização imobiliária de áreas com boa infraestrutura, segregando-as das consideradas inferiores. O crescimento da cidade diminui os espaços disponíveis e acessíveis à parte da população, que também necessita de usufruir da infraestrutura. Tal necessidade, somada ao aumento do preço da terra nestes locais, faz com que as pessoas construam locais com risco geológico, por exemplo. A prefeitura, muitas vezes, tenta retirar habitantes destes locais, quando bem-sucedido, os levando cada vez mais para a periferia da cidade, desconsiderando o tempo de transporte e facilidade de acesso à infraestrutura. Quando mal-sucedido, tem-se a precarização de serviços básicos nas áreas dessa tipologia, desvalorizando esta área, valorizando outras áreas, segregando novamente o espaço e tornando este tipo de crescimento um ciclo vicioso. Via de regra, pessoas com situação socioeconômica precária tendem a ser excluídas da divisão do espaço urbano. Pessoas que não têm condições financeiras precisam definir novos meios para ter acesso à cidade e à moradia. Sem apoio técnico ou do Estado, essas pessoas têm de utilizar a autoconstrução e multirões para construir suas próprias casas. No entanto, a infraestrutura que normalmente seria investida pelo governo, neste caso, tende a não acontecer, resultando no crescimento orgânico, muitas vezes em área de risco, com infraestrutura questionável. A falta de investimento na melhoria desses locais faz com que seja um único meio para que muitas pessoas tenham suas casas, visto que as demais áreas da cidade tendem a sofrer com a valorização imobiliária se tornando cada vez mais caras. Identificação Vila Marmiteiros. O início da ocupação da Vila São Vicente, conhecida como Vila Marmiteiros, ocorreu ainda na década de 1940, fazendo com que essa seja uma das mais antigas da capital mineira. No ano de 1944, o terreno, considerado até então como uma terra devoluta, foi tomado por pessoas vindas do interior em busca de emprego nas indústrias de Belo Horizonte e das cidades do entorno, o que deu origem ao nome Vila Marmiteiros. Localização. Localizada no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, na bacia do Ribeirão Arrudas, a vila possui 1.142 moradores e está situada próxima a importantes eixos viários, como a Avenida Tereza Cristina e a Avenida Presidente JK. São 238 casas numa área de 24.024 metros quadrados, segundo fontes da Urbel, em apuração sobre os dados do censo de 2010. Nos mapas podemos ver a localização da vila dentro dos limites da bacia do Ribeirão Arrudas, assim como sua localização na subbacia do córrego da Avenida dos Esportes. Podemos observar também cursos d'água canalizados próximos à vila. Ela está situada numa meia encosta com uma grande porção do terreno plano e pouco acidentado, conforme as curvas de nível. Programa versus política habitacional. Em forma de linha do tempo, vamos apresentar alguns importantes acontecimentos que levaram ao surgimento das ocupações no Brasil e, consequentemente, o nascimento da Vila Marmiteiros. Entre os anos de 1925 e 1930, surgiram as vilas Bela Vista, mais tarde Vila Padre Eustáquio, Celeste Império, Santos Dumont e Santa Rita, que posteriormente formaram o bairro Padre Eustáquio. 1930 a 1945. Governo Vargas, marcado pelo desenvolvimento industrial, urbanização e investimento em empresas públicas. Trabalhadores vindos do norte e nordeste do Brasil buscam por oportunidades no sul e no sudeste. 1930-1945.
A lei do inquilinato impediu que os aluguéis tivessem aumento. Nesse contexto, os IAPIs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, ajudaram inúmeras incorporações a financiar construções para a classe média, o que viabilizou a verticalização das cidades. 1944. Por volta do ano de 1944, surge a ocupação da Vila São Vicente, Vila Marmiteiros, formada em sua maioria por trabalhadores das indústrias da capital e vizinhança. A falta de investimentos de gestão urbana deu origem às ocupações, visto que a política habitacional e urbana no Brasil vinha de sucessivos fracassos e crises. 1946. A Fundação Casa Popular é gerida por Vargas, com o intuito de facilitar a obtenção de habitação para pessoas de baixa renda. 1954. Ocorre a apropriação dos espaços periféricos somados à autoconstrução devido à alta dos preços nas áreas centrais. Neste momento, surgem as primeiras favelas e loteamentos populares. Tais acontecimentos levam BH a adotar a Federação dos Trabalhadores Favelados, em 1954. O surgimento da Vila Marmiteiros se deu ainda antes desse período, provando que o problema já ocorria há pelo menos uma década em Belo Horizonte, antes mesmo da aceleração do processo migratório do período do governo JK. 1964. O Banco Nacional de Habitação, BNH, é criado após o golpe de 64 para estimular a obtenção da casa própria através do financiamento para pessoas de baixa renda. O BNH levou a população ao endividamento através das habitações que jamais conseguiriam pagar. Direito à cidade. A Vila dos Marmiteiros está localizada próxima a principais vias que ligam a outros pontos de Belo Horizonte: a Avenida Juscelino Kubitschek, a Avenida Dom Pedro II e ao Anel Rodoviário. Seu entorno possui comércios locais, empresas e inclusive a Universidade PUC-Minas. Grande parte dos moradores da Vila dos Marmiteiros reside ali devido às suas gerações anteriores e também à sua situação financeira, pois dificilmente conseguiriam morar em uma região tão bem localizada da cidade que atendesse à classe. A vila, junto à sua organização interna, conseguiu que fossem regularizados os lotes ali presentes e, graças a isso, beneficiaram mais de 160 famílias. Com a regularização e o crescimento da malha urbana em seu entorno, alguns pontos receberam infraestrutura e saneamento básico, diferente de algumas outras ocupações também localizadas em Belo Horizonte, como Helena Greco. A vila também está bem localizada em relação à área central da cidade e rodeada de meios de transportes públicos, sendo esses um dos principais benefícios para os moradores. A vila foi construída aos poucos, conforme a necessidade das pessoas que chegaram a Belo Horizonte e precisavam de ter acesso à terra. Sua implantação é resultado de uma ocupação não planejada e mostra traços desse processo nas calçadas, ruas estreitas, pouco ou nenhum distanciamento entre as casas, dentre outros. Os moradores com quem conversamos estão satisfeitos com a vila, onde a relação intersocial é equivalente às das cidades do interior. Todos se conhecem e se ajudam. Além disso, prezam muito pela segurança, que também é um dos pontos positivos da vila. Um dos pontos negativos levantados foi com relação ao nivelamento e asfaltamento das ruas acima do nível das casas, resultado de obra em período eleitoral por volta da década de 80. Isso gerou problemas com a contribuição pluvial dentro dos lotes. Seu Sebastião conta que foi preciso subir o nível do terreno logo após o asfaltamento, para evitar que a água entrasse em sua casa. Neste mesmo sentido, relatam também que ao meio da vila foi construída acima do ribeirão canalizado, o que também tem gerado problemas em época de chuva. Com relação às casas e terrenos, foi possível notar casas construídas em etapas, provavelmente pela necessidade de espaço e ou questões financeiras. Além disso, os moradores já estão instalados nas casas em construção. A maioria dos moradores com quem conversamos já residem na vila há 50 anos aproximadamente. Outros são filhos dessas pessoas. Em alguns casos, os proprietários mais recentes receberam um pedaço do terreno de algum membro da família, fazendo com que hoje existam terrenos com aproximadamente 5 famílias. As casas que visitamos são casas simples, em geral pequenas, porém aparentemente seguras do ponto de vista estrutural, por exemplo. Algumas têm características que podem comprometer o conforto,
como as janelas voltadas para becos estreitos ou janelas de banheiro voltadas para o interior da casa. Outra tem condições de pouca salubridade, visto que há um acúmulo de objetos no galpão à frente da casa. Outras têm janelas instaladas com relação direta com a rua, o que gera certa perda de privacidade dos moradores. Em geral, as casas são resultado de uma ocupação, e por isso têm aspectos que mostram que o planejamento habitacional é importante para sanar alguns problemas. Para as pessoas que residem ali, no entanto, as relações interpessoais, a segurança e a praticidade são aspectos superiores a estes problemas, visto que os elogios são predominantes. As fotos abaixo exemplificam os acessos da vila. À direita mostra que a calçada e o recuo das edificações com relação à via desaparece à medida que viramos a esquina. As ruas se tornam mais estreitas, bem como as calçadas. Na foto da esquerda percebe-se a manifestação de um beco entre duas edificações, onde foram implantadas diversas casas. Apesar de existir um acesso à avenida, há um limite imaginário entre eles. Relatos de uma moradora. Dona Maria do Carmo, de 84 anos, mora na Vila São Vicente desde os seus 7 anos de idade. Atualmente é uma das moradoras mais antigas da ocupação, que é fruto do processo de exclusão social que o capital gera, tirando as pessoas que não têm condições das áreas bem estruturadas e fazendo com que a segregação tome conta das grandes cidades, provocando o surgimento das próprias ocupações, as favelas e bairros periféricos, sem infraestrutura, levando a autoconstrução a ser uma única alternativa para quem deseja ter o seu próprio lar, mesmo que de maneira irregular ou em locais de alto risco, como em encostas e locais sujeitos a enchentes ou alagamentos, o que, segundo a moradora, não é um problema no local em dias de chuva. Dona Maria relatou ao nosso grupo que seu pai, ainda na década de 1940, soube da ocupação e resolveu tentar algum pedaço de terra no local. Ela relata que foi feita uma cerca fechando um pedaço do terreno em que foram se instalando. O terreno era todo um brejo e a luta para assentar a moradia foi grande. A casa foi primeiramente feita de madeira e de barro amassado com os próprios pés da família, segundo ela. O telhado era feito de cumbucas, lembra a moradora. Em 2015, a casa foi reformada com a ajuda da igreja e dos próprios moradores. A casa antiga estava caindo aos pedaços, segundo Dona Maria. Foi quando ela resolveu pedir ajuda para reformar a casa. Andei na rua pedindo ajuda, o povo fazendo pouco caso. Já aguentei muita humilhação, disse Dona Maria ao nosso grupo. Dona Maria lembra ainda que no local já tiveram 4 cisternas, mas que hoje possuem água da Copasa, além de energia elétrica da CEMIG. Curiosidade, Senzala, resquícios de um quilombo moderno. Localizada na Vila Marmiteiros, a Associação Cordão de Ouro Eu Bahia, popularmente chamada de Senzala, foi fundada por Amadeu Martins, conhecido como Grão-Mestre Dunga, um dos principais divulgadores da capoeira nas décadas de 1970, 1980 e 90 em Belo Horizonte. Segundo o próprio Grão-Mestre Dunga, o local serviu de esconderijo nos tempos da ditadura militar brasileira. Na imagem acima, podemos ver o Grão-Mestre Dunga, que foi soldado do Exército Brasileiro por volta dos anos de 70. E na imagem abaixo, vemos a fachada do local, conhecido como Senzala. As imagens são da Senzala, uma área que fazia parte de um terreno com uma quadra improvisada e que serviu como local de treinamento de capoeira, vindo a ser apropriado pelo mestre ainda na década de 70, e construído o salão, onde o próprio mestre reside desde então. Ainda hoje funciona no local uma escola de capoeira, como podemos ver nas fotos, formando professores e mestres de capoeira em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana. Análise crítica da implantação da Vila Marmiteiros. No croquis apresentado, podemos ver que a orientação solar acaba fazendo com que as casas gerem sombra entre si, deixando principalmente as vias que cortam o bairro no sentido transversal pouco iluminadas e comprometendo a salubridade da maioria das moradias, como na imagem 1 ao lado. Existem também algumas vielas que não recebem nenhuma incidência solar, como na imagem 2.
A vila está implantada em um terreno praticamente plano, sem morros ou grandes aclives ou declives. Porém, as ruas são extremamente estreitas, com calçadas também estreitas ou inexistentes em alguns locais, obrigando pessoas e veículos a dividirem o mesmo espaço. O afastamento entre as casas e a rua também é pequeno ou não existe, como nenhuma privacidade em alguns pontos, gerando ruídos e insegurança nas residências. Salubridade e segurança das edificações. Como algumas casas possuem 2 pavimentos, muito pela necessidade de espaço para abrigar numerosas famílias, a altura prejudica a passagem tanto de raios solares quanto de ventilação, como mostrado nas imagens abaixo e no croquis. Isso é ainda mais agravante, visto que a maioria das residências não possuem afastamento lateral, ou até mesmo de fundos, fazendo com que a fachada frontal seja sua principal fonte de iluminação e ventilação. Nas imagens podemos ver o mau estado de conservação ou falta de vedação em algumas casas, tijolos exercendo papel estrutural, fios elétricos muito próximos às casas, com possibilidade de acidentes, e elementos hidráulicos aparentes e com risco de danos. Tipologia e tecnologia construtiva. A tipologia habitacional da Vila Marmiteiros é predominantemente composta de moradias unifamiliares. Foram feitas sem auxílio técnico de arquiteto ou engenheiro, dependendo principalmente da autoconstrução. Os principais componentes construtivos são tijolo cerâmico, pilares e vigas de concreto e telhas de fibrocimento. A ausência de muros ressalta a importância da vizinhança com relação à segurança. Os relatos dos moradores mostram que não há sequer a necessidade de instalar elementos segregadores. A autoconstrução é mostrada pelas características de implantação, acabamento, etc. O nível de acabamento das casas é variável, mas a alvenaria tradicional é o sistema construtivo predominante em todas as unidades habitacionais. Muitas delas carregam características da autoconstrução. Entre as características das casas de entorno imediato, podemos citar as esquadrias voltadas para becos estreitos, que podem prejudicar o conforto térmico das casas. Também a predominância de esquadrias metálicas, geralmente voltadas direto para a rua. O acesso, em alguns casos, são becos estreitos, onde várias casas foram implantadas dos 2 lados. Há a predominância de coberturas em telha amianto. A maioria das casas não tem envoltórias, apenas sistema construtivo exposto. Divisão de um espaço ou lote entre as gerações. Várias residências instaladas em um mesmo lote. Inserção urbana. A Vila dos Marmiteiros está localizada dentro da mancha urbana na região noroeste de Belo Horizonte. A relação de acessibilidade em relação ao centro da cidade, para os moradores que possuem transporte privado, levaria cerca de 11 minutos para o centro e 31 minutos de transporte público. Como fruição pública, os moradores possuem as principais ruas da vila pavimentadas, calçadas estreitas e pouca sinalização de trânsito. À esquerda, criamos um mapa diagramático para identificar como os principais equipamentos urbanos estão localizados próximo à vila. Temos a creche Vila São Vicente, que foi criada para atender diretamente aos moradores da vila. Temos o posto Padre Eustáquio, que está bem localizado bem próximo da vila. A Escola Estadual Pedro Dutra, de ensino fundamental. Como equipamento de lazer, temos a quadra e a academia ao ar livre, atualmente em estado de abandono. Infraestrutura. Nem todas as casas da vila receberam a infraestrutura necessária para se morar. Devido às áreas mais restritas e difícil acesso, como os becos da vila, a infraestrutura como água e esgoto não conseguiram acessá-las. A sociabilidade, que gera a sensação de segurança, é a característica mais presente na vila, na nossa opinião. A relação dos moradores foi construída através de laços fortes, o que permite com que eles saiam de casa e deixem o portão aberto, conversem com todos na rua e se sintam em casa. A sensação de pertencimento dos moradores transparece. Segundo os moradores, as casas têm acesso à água da Copasa, predominantemente por meio de gato. Assim, mais de uma casa divide o valor da conta. Assim como a Copasa, a CEMIG também atende na região. A maioria das casas tem acesso à energia elétrica por meio de gato também. Assim, fica ligado por um período ou um determinado valor e desarma após atingi-lo. Moradores também têm esgoto canalizado.
A coleta de lixo é feita regularmente 3 vezes. Devido às características de implantação e as casas serem próximas a becos, a insolação saudável, ou seja, a priorização do sol da manhã, evitar a insolação constante e soluções arquitetônicas como brises e cobogós, não é muito comum. Orientações técnicas. Analisamos que, devido ao modelo construtivo da vila, a autoconstrução, a maioria das casas não possuem recuo. Isso implica no conforto térmico interno das moradias, na iluminação e na ventilação natural. Portanto, daremos algumas dicas técnicas que poderão melhorar essas condições de forma prática e econômica. Essa primeira dica é do Sr. José, mais conhecido como Lobisomem, morador da Vila São Vicente. Na falta de iniciativa da prefeitura, ele utilizou alguns de seus materiais de reciclagem para construir esse banco em frente à sua casa, de forma que ele e seus vizinhos pudessem usufruir do espaço para uma boa conversa nos fins de tarde. Trouxemos também a inclusão de clarabóias nas coberturas para melhorar a iluminação de cômodos que recebem pouca iluminação natural. Na primeira imagem temos a confecção de telhas translúcidas com garrafa PET. Na segunda temos o modo de preparo na hora da concretagem da laje, que é a substituição de lajotas por blocos de vidro, trazendo a iluminação natural de fora para dentro. Na terceira imagem é para telhas de fibrocimento já instaladas, que podemos cuidadosamente realizar furos de diâmetros de acordo com o diâmetro da garrafa PET e instaladas de modo que evite vazamentos. Essa dica é para conseguirmos a privacidade e a divisão de cômodos sem perder a iluminação natural. Na figura 1, temos uma espécie de cortina feita de fundos de garrafa. Na figura 2 é a instalação de garrafas de vidro no momento em que a alvenaria está sendo levantada, que ajuda a trazer a iluminação de fora para dentro. Mas aqui é a realidade, né? Que muita gente vive hoje em dia. Olha os meninos jogando bola aqui no meio. Vem pra cá, vem jogar aqui, ó. Joga aqui, ó. Oi. Você sabe até como é que fala? Isso não é bobo, né? Margarida, Então. conhecido como Pérola Negra Comidaria, Humaitá, 1134, Padre bar familiar. A maioria das coisas foram feitas com reciclagem, mas é minha essência. E a senhora começou aqui como? Como que era aqui antes? Era nada, não tinha muita esperança não, mas eu tinha meu sonho e realizei ele. A senhora já vive aqui há muito tempo, né? Então, Muito tempo. e aí a senhora transformou isso tudo no lugar que é hoje? É minha essência e como eu ia em vários lugares e ia estressada, gastava meu dinheiro e saía mais estressada, eu coloquei um lugar que você vem estressado, gasta dinheiro, mas sai desestressado. É minha essência. É um lugar porque eu sou rural. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou terra, fogão de lenha, panela de barro. E é isso que eu passei. Que aqui está no Padossato, mas se você entrar aqui, você vai lembrar da família. Sim. Muito obrigado. Eu vou dar uma filmada aqui para quem quiser conhecer. Lara Dias. Vamos aqui, Daniela.